bom dia, bem-vindos a mais um Reunião de Pauta aqui na Causa Operária TV. Hoje, dia 19 de outubro, que dia da semana que é? Terça-feira, estamos aqui, eu, companheiro Uriel, e tem mais gente aí na internet, companheiro Luan, direto do Rio de Janeiro, né? Mas antes de passar para todos os nossos companheiros darem os seus alegres bom dia, vamos... dar os recadinhos da manhã, né? Primeira coisa, você lembre-se de curtir o nosso vídeo, compartilhá-lo em todas as suas redes sociais, né? Deixar aí o seu comentário, o seu bom dia pra gente aqui no nosso chat e deixar a sua contribuição, o seu super chat pra gente poder ler aqui, né? Ou então um super sticker, você escolhe uma figurinha aí, manda pra gente. E você também deve não se esquecer de tornar-se membro da Causa Operária TV. Se você ainda não é, você está de fora aí dessa nova onda do momento, que é ser membro da COTV, né? Você, sendo membro, você pode ter aí acesso aos diversos emojis especiais aí que tem apenas para os membros. Você ganha uma engrenagenzinha do lado do seu nome, né? E ela vai mudando de cor conforme o tempo que você é membro do canal. E você, de quebra, contribui mensalmente com a Causa Operária TV, ajudando aí a melhorar a qualidade dos nossos programas, aumentar o nosso alcance, aumentar a nossa programação. Então não perca tempo, clique aí em Seja Membro e escolha um dos planos de membro que nós temos disponíveis aí para que você possa contribuir. Escolha algo que caiba no seu bolso e tudo mais, né? Bom, queria dar um bom dia aqui para o Uriel, que está do meu lado. Bom dia, Uriel, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, bom dia para o Chico, bom dia para o Luan também. Desejo a todos um ótimo programa e uma ótima semana aí de lutas. Bom dia, Luan. Como é que tá aí no Rio de Janeiro? Muito bom dia, companheiros. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Reforçando o pedido do companheiro Chico, né? Vamos ajudar a divulgar o alcance aí da nossa imprensa revolucionária, torne-se membro do canal, né? Ajudar a financiar essa atividade aqui totalmente independente. E é isso, companheiros. Vamos embora. Vamos lá. Então, eu queria começar com a seguinte notícia, né? Notícia boa para começar. Morreu ontem o ex-secretário de Estado norte-americano Colin Powell, né? Quem se lembra do Colin Powell, ele morreu de Covid, né? Quem se lembra, ele foi o secretário de Estado durante o governo do Bush filho, né? Então, ele era um general, 4 estrelas, né? O mandato dele foi de 2001 a 2005 como secretário de Estado, se não me engano, né? Ele foi o primeiro secretário de Estado negro nos Estados Unidos, né? Mas o que é importante, né, sobre o Colin Powell? Ele foi o responsável aí por uma série de... Eu acho que ele foi secretário de Estado durante o Bush... Não, durante o Bush pai ele não era secretário de Estado, ele tinha um outro cargo, né? Mas ele foi responsável aí por uma série de crimes, né? Não responsável, né? Porque o responsável é todo o imperialismo, mas ele foi o organizador aí de uma série de crimes perpetrados pelo governo norte-americano, né? Ele organizou a invasão ao Afeganistão, a invasão ao Iraque, né? Toda a repressão aí que se deu no período pós 11 de setembro, né? Com a Lei Patriota e outras coisas aí impostas pelo Estado norte-americano à população, não só do país deles, mas do mundo inteiro. O Colin Powell foi um dos responsáveis, foi o principal organizador de tudo isso daí, né? Então, importante lembrar, né? Agora ele morreu, o pessoal vai lembrar muito que ele foi o primeiro negro a ocupar o cargo dele e tudo mais, mas é sempre importante lembrar aí a função que ele teve na política mundial, né? Finalmente ele colocou na prática aí a política de guerra aos povos oprimidos do Bush, né? Depois de 2001. O cara é um verdadeiro terrorista, por assim se dizer. O cara que está aí organizando massacres em todos os locais. E aquela coisa, né? Valeu a pena colocar o primeiro negro como secretário de Estado? Faz diferença ele ser negro ou não? Faz diferença. Fica a reflexão aí. Seguindo em frente, né? Nós temos aí, já para começar bem a nossa manhã, o Momento Pig de hoje. Vamos passar a vinheta do Momento Pig?
Qual que é o momento PIG de hoje, Uriel? Conta pra gente. Bom, a maravilhosa Folha de São Paulo, hoje, né, escolhida aí para o nosso momento PIG, começou a defender, além de defender a volta às aulas, né, como vem defendendo, agora quer mostrar que as escolas particulares souberam voltar às aulas, são maravilhosas, tem distanciamento, tem reformas, tem tudo aquilo que todo mundo precisa para ter uma boa educação, enquanto as escolas públicas não conseguem nem receber os alunos da sala de aula, né? Eles estão aproveitando aí a medida genocida de enfiar os alunos nas escolas para falar que as escolas particulares são muito melhores, né? Mas a gente tem que colocar isso daí, aquela velha baboseira de sempre que a gente vê, né? A gente sabe que não tem nenhum investimento aí na educação pública, pelo contrário, eles fazem esse tipo de campanha e coisas muito mais diretas aí para destruir a educação pública, e que desde o começo da pandemia a gente vem acompanhando aí uma série de momentos PIGs, né? Se a gente fosse colocar aqui todos, nem daria para falar, do pessoal defendendo aí a rede particular de ensino porque eles conseguiram ter um EAD, porque eles voltaram às aulas antes, porque eles de fato se preocupam com os alunos para que eles retornem nas escolas. É um negócio absurdo, é uma defesa aí do ensino privado, dos tubarões do ensino privado, que investem aí milhões de reais e lucram aí bilhões de reais, não só com EAD, mas também agora com a volta às aulas, né? É um negócio absurdo. São os principais interessados em assassinar os estudantes e em destruir a educação com EAD. É isso aí. Bom, seguindo em frente, temos hoje uma nova proposta de auxílio emergencial, né, Lu? Como é que é essa milionário auxílio? Agora sim vou subir na vida. Luan, tá aí? Luan tá na escuta? Caiu? Luan caiu. Caiu? Ah, Luan, então o Luan não vai poder contar pra gente da nova proposta do auxílio emergencial, conto eu. O governo colocou aí uma proposta de estender o auxílio emergencial até o fim de 2022, né? Com o valor de R$ 400 por mês, né? Então seria aí um auxílio que eles vão chamar. Eles têm o governo, ele tá meio, como que eu vou dizer, né? Ele tem várias opções aí de ajudar a população com alguma merreca, né? Então antes eles estavam propondo aí o Auxílio Brasil, né? E aí eles vão misturar aí com o negócio do auxílio emergencial, né? Então, no fim das contas, pelos cálculos aí, a média do que os beneficiários receberiam seria de R$ 400 por mês, né? No entanto, é importante destacar que o Auxílio Brasil ele não seria para todo mundo, né? Que nem o auxílio emergencial era para todo mundo por conta da pandemia. Ele seria para apenas um setor da população, né? Então está tendo essa discussão e é importante destacar também a pressão que a burguesia faz contra qualquer tipo de medida de auxílio para a população, né? Então, por exemplo, você vê essa notícia aqui, você vê nas matérias, todo mundo destaca que é fora do teto de gastos, que vai exceder aí, né, os gastos do governo com a população, que o dinheiro tem que ficar todo para os banqueiros, né? Claro que eles não vão falar isso abertamente, mas no fim das contas essa é a consideração da imprensa, né? Então, tem outra coisa, né, que todas essas medidas que são propostas pelo governo Bolsonaro é simplesmente porque a gente tem que pensar o seguinte, né? O Bolsonaro é um cara de extrema direita. Ele é um cara que não tem aí o interesse da população em nenhuma medida nos seus cálculos, né? O Bolsonaro ele tem uma base e tudo mais com o pessoal de extrema direita, mas da população pobre, o povo, ele não tem nenhum interesse em defendê-los, né? Mas por que ele propõe esse tipo de coisa? Porque a crise é muito grande. A crise no país inteiro é muito grande. E se não tiver nenhum auxílio, zero, nenhum, o negócio vai pegar fogo. Então, e a gente tem que pensar, R$ 400 é muito pouco.
É uma esmola, é uma merreca, né? E se o Bolsonaro, que é um direitista, está oferecendo R$ 400, é evidente que poderia o auxílio ser Né? muito maior do que Não isso. compra nem o botijão de gás direito. Não paga nada com isso daí. Exatamente. Bom, seguindo em frente, queria ver se o Uriel poderia falar para a gente um pouquinho, né, rapidamente, sobre a crise no Haiti. A crise no Haiti é uma crise profunda, né? É uma crise política, o próprio presidente do Haiti foi assassinado e lá está com uma crise política gigantesca, né? Eu acho que o que aconteceu de fato foi que um grupo de 17 cristãos, como falam, missionários, que estavam fazendo um trabalho no Haiti, missionários americanos, foram sequestrados por uma gangue haitiana que domina diversas áreas do Haiti e que já vem fazendo uma série de sequestros, né? Eu acho que o fundamental aqui, né, a gente vê toda a imprensa colocando, que são as gangues, que são as quadrilhas criminosas que geram a crise social gigantesca que a gente vê no país, mas a questão é que o motivo de tudo isso não é as gangues e a população do Haiti que seria criminosa. A questão fundamental é que o Haiti, que é um país minúsculo da América Latina, América Central, perdão, sofre uma opressão gigantesca do imperialismo. O imperialismo simplesmente não deixa o país se desenvolver. A gente vê aqui a Globo falando que o Haiti não se desenvolve por causa dessas gangues. O Haiti não dá certo por causa das gangues, né? Mas a gente sabe que muito pelo contrário. Ele está do lado ali de uma potência gigantesca do imperialismo que aproveita aí para massacrar a população, né? Teve até alguns protestos de algumas ONGs haitianas contra as gangues, contra o que estava acontecendo, mas finalmente é aquela coisa, né? Eu acho que até levantem uma faísca para a gente cuidar daí, missionários americanos que vêm querer passar aí nos países latinos como se os próprios americanos não fizessem nada contra a gente, né? O pessoal odeia vocês. Isso aí tem que ficar bem claro. Não, e é interessante, né, que toda a imprensa, em vários lugares da imprensa, se coloca que o Haiti, e isso é fato, é o país mais pobre de todas as Américas, né? Isso é sempre muito destacado quando vai falar sobre o Haiti, né? Eu não sei se a situação ainda é essa, mas é possível que seja, porque a crise lá é muito grande, mas até pouco tempo atrás, ninguém no Haiti ainda tinha sido vacinado da Covid-19. Ninguém, zero, né, da população. Então, o país está, a crise é muito grande mesmo. Bom, vamos entrar, queria agradecer aqui a contribuição da companheira Cecília Maria, mandou um super sticker pra gente, desejar um bom dia para ela, né? O companheiro Mauro Souto também está por aqui. Se você quem está nos assistindo agora, deixa aí a sua mensagem, o seu bom dia, que a gente lê aqui, a gente responde ao vivo para vocês aqui na reunião de pauta, né? Mas vamos entrar aí no nosso tema central, que é a situação no Equador, né? Uma pequena retrospectiva aí, para quem não lembra muito bem o que acontece no Equador, né? As eleições do Equador aconteceram aí no ano passado e o presidente atual que venceu essas últimas eleições, o Orlando Lasso, ganhou aí numa espécie de uma fraude aí eleitoral, né, gigantesca que teve no Equador, com um auxílio aí de um setor da esquerda, né? O candidato preferido aí, que era o candidato apoiado pelo Rafael Correia, né, do partido do Correia, apoiado pelo Correia, perdeu aí com a ajuda de uma esquerda pró-imperialista, uma esquerda que tirou votos aí dele e, no fim das contas, possibilitou a vitória desse cara aqui, que é o Orlando Lasso, que é um banqueiro, né, uma espécie de Paulo Guedes, uma espécie de João Dória equatoriano, que assumiu aí e agora ele mostra a que veio, né? O seu governo é um governo de muita crise, né? Um governo de muita convulsão social. E aí, diante disso, né, ainda teve a questão dos Pandora Papers, né? Que ele apareceu lá e uma parte da população saiu às ruas, né? A população saiu às ruas para pedir fora Orlando Lasso. E agora, diante disso daí, de toda essa crise, toda essa convulsão social, o presidente bota os militares nas ruas, né, e fala que vai ter 60 dias, 2 meses de estado de exceção no Equador, né? 60 dias, pelo menos por enquanto, né? Quem sabe o que vai acontecer depois desses 2 meses, né, Uriel?
Né, não, exatamente. Vale colocar também, né, que isso aconteceu justamente após o maior massacre que aconteceu na história numa rebelião numa prisão no Equador, né, que teve 116 mortos. O próprio governo, né, já reconheceu que as gangues, né, nessas prisões, elas são uma ameaça com poder igual ou superior ao que possui o Estado, né? Semelhante ao que a gente discutiu no Haiti, a população está sendo esmagada. E o pessoal já está pegando em armas para, em alguma medida, se rebelar aí contra as medidas repressivas e as medidas de destruição do país que esse governo aí, Paulo Guedes, né? Esse governo aí, Ele até Dória, parece um do pouco Equador, Paulo ele até, Guedes. ele até A parece as fotinho, você figuras, vê. é engraçado. Ó, o Luan voltou, hein? Oi Luan, tudo bem? Mas enfim, o que esse governo faz com a população. Importante esclarecer isso daí. Não é um estado de exceção, não é uma luta contra as quadrilhas criminosas, as gangues. Vamos colocar estado de exceção, não vamos deixar ninguém sair de casa ou alguma coisa assim por causa do problema aí dos criminosos, do narcotráfico, como está sendo colocado. O problema é que a população está se rebelando, né? O problema é que o pessoal essas gangues já estão pegando em armas contra o Estado. E aí isso coloca ele a ter que tomar medidas aí desesperadas e instaurar uma verdadeira ditadura no país, né? O que você acha, Luan, sobre a questão do Equador? Bom, acho que por isso aqui já comentaram, né? Mas é mais um exemplo aí de como é que a situação acaba tendo uma crise muito grande, né? Principalmente nos países aqui da América Latina. Você vê que a situação vai fugindo muito de controle, né? Esse caso aqui do Equador, né, ele mostra aí que né, sempre tem algum pretexto para poder se baixar uma ditadura em um país, né? Basta acontecer algum tipo de crise. Nesse caso aqui, um problema envolvendo gangues, envolvendo o tráfico, por exemplo. É supostamente sempre um problema em relação à violência, né? O que abre um precedente para você permitir uma violência contra toda a população, né? Não é meramente uma medida para poder reprimir o problema nos presídios, né? No tráfico em geral, mas é finalmente uma solução que garante aí tomar controle de toda a situação, né? Você tem a oportunidade de reprimir toda a população, né? O país inteiro. Né? A gente estava até lembrando aqui, a gente começar a pauta quando teve aqui no Brasil também, que no caso o Rio de Janeiro foi o sorteado, né? De ter a intervenção dos militares, né? É uma medida de fechamento do regime, né? Já deixa a gente ligar o alerta aí, né? Os companheiros aqui comentaram que a própria eleição aí do Lasso foi feita sob toda uma fraude aí, né? Uma figura da direita bem golpista lá do Equador, né? E tem que ser denunciada aqui por nós, e já decretar deixar esse alerta que a situação lá está entrando numa verdadeira crise muito grande, né? Mais ou menos isso. Eu queria destacar umas coisas interessantes, né, na declaração do próprio Lasso. Ele fala assim que as nossas forças armadas e especiais, né, se sentirão fortes nas ruas porque estamos decretando o estado de exceção em todo o país, especialmente naquelas províncias onde os indicadores de violência justificam, né, justificam o estado de exceção. Né? Você vê pela frase que é um negócio já indicando que vai ser uma repressão gigantesca. Né? Nada. Ele fala que eles vão ter controles de armas, inspeções, patrulhas 24 horas por dia, né? Darão as forças da ordem, né? Eles chamam, nós daremos às forças da ordem o respaldo necessário para levar adiante a sua luta contra o crime, né? Também falam, criaremos uma unidade de defesa legal da força pública que se dedicará à proteção de todos aqueles membros da polícia e das forças armadas que sejam demandados, que sejam violentados, sei lá, por simplesmente cumprir com o seu dever. Aí ele instou que as Forças Armadas atuem com a valentia que as caracteriza e esse governo indultará a todos aqueles que sejam injustamente condenados por cumprir com seu trabalho. Nossos juízes devem garantir a paz e a ordem, ou seja, o pessoal tem aí licença para matar, licença para torturar, licença para fazer o que for necessário com a população do Equador, né? Ele está falando que ele vai dar o indulto aí para todo mundo que cumprir com o seu dever, dizendo que nossos juízes devem garantir a paz e a ordem, ou seja, nossos juízes devem garantir que os militares façam o que bem entenderem, matem todo mundo aí, se for necessário.
ele fala que eles vão enviar nos próximos dias um novo projeto de lei dedicado a respaldar aos agentes da ordem, que eles chamam assim, né? Agentes da ordem. E o nome será Lei de Defesa do Dever e da Força Pública, né? E dessa forma vai proteger e unir todas as forças para que devolvam a segurança aos cidadãos. Um negócio fascista, né? É. Você vê. É até engraçado, né? Ontem a gente estava colocando aqui algumas notícias, né? Um Momento Pig, onde a imprensa tentava colocar que não, é tudo democrático, ninguém vai dar golpe no Lula, ninguém vai tentar fazer nada com as eleições, tudo uma grande maravilha, as Forças Armadas vão apoiar o Lula se ele ganhar. Isso aqui obviamente, que isso é uma mentira, né? Descabida. O pessoal está preparado para dar um golpe, preparado aí para impor uma ditadura em toda a América Latina. A gente sabe muito bem que o imperialismo já está fazendo isso e vai fazer isso se achar necessário no Brasil. E não é muita coisa para ele achar necessário, não, né? Do jeito que a situação anda. É uma verdadeira ditadura fascista, né, Luan, que está se impondo ali no Equador. É. Não sei se o Luan quiser comentar mais alguma coisa, senão a gente passa para frente. Não, pode seguir. Pode passar. Vamos lá? Beleza. Você não poderia comentar para a gente, então, Uriel, sobre a situação no Taiwan, que ali a tensão militar ela cresce a cada dia, né? A gente vê no que o imperialismo realmente investe seu dinheiro, investe toda a tecnologia do mundo, né? Os Estados Unidos, né, fez um exercício militar em Taiwan, que é do lado da China, após a própria China testar um míssil hipersônico que rondou o mundo para acertar o seu alvo, né? É importante colocar que já tem uma disputa aí entre, principalmente, China, Rússia e Estados Unidos, né, incluindo a Coreia do Norte, em relação aos mísseis hipersônicos, que são mísseis nucleares que viajam 5 vezes a velocidade do som. Eles conseguem desviar das defesas militares, porque eles também viajam no nível abaixo, né, tanto no espaço como próximo ao chão, para conseguir desviar das defesas e acertar os locais. A China testou um míssil hipersônico, isso impressionou as Forças Armadas dos Estados Unidos, né? E agora eles estão fazendo exercícios militares em Taiwan, né? E a China colocou que isso aí prejudica seriamente a paz e a estabilidade na região. E a gente sabe muito bem, os Estados Unidos, né, que é a principal potência imperialista do mundo, eles fazem todo tipo de exercício militar, eles inclusive têm bases militares em pontos estratégicos em todo o Oriente, né, principalmente para combater a Rússia e a China, que também são potências, né? A China, por exemplo, que agora vem se modernizando na tecnologia da armada, né? Tecnologia bélica, e a gente sabe muito bem que isso daí é para eles manterem o controle e o monopólio imperialista deles a ferro e a fogo, né? Eu acho que vale colocar que, apesar desse teste, a gente vê a China, a Coreia do Norte e a Rússia se desenvolvendo também com tecnologia militar e o próprio Estados Unidos em crise aí com suas bases militares no Oriente Médio, como que aconteceu no próprio Afeganistão, né? É importante colocar que o negócio não está com paz e estabilidade para os norte-americanos. Muito pelo contrário, né? A gente está à beira aí de uma crise mundial do imperialismo. É interessante alguns outros aspectos dessa crise, né? Primeiro, essa questão do Taiwan, né, que é um país aí meio que impulsionado pelo imperialismo para quebrar o território chinês, que já é muito grande, né? Tem vários países aí em volta da China cuja existência tem esse sentido, né? Então, o conflito da China com Taiwan é no sentido da China reincorporar Taiwan ao seu território, né? Mas essa questão do míssil, né? O governo chinês nega que tenha feito o teste de mísseis, né? Vai saber exatamente o que aconteceu, não dá para saber, mas eles falam que eles estavam fazendo um teste com veículos espaciais e tal, que não tem nada a ver com míssil, não tem nada a ver com armamento, né? Mas o desenvolvimento aí desse tipo de armamento é uma ameaça aí para os Estados Unidos, para
o imperialismo norte-americano, que está numa tensão muito grande com a China, né, com relação a essa questão do Taiwan, né, e o que é muito interessante que mostra toda a situação prova que o país é realmente impulsionado pelo imperialismo, Taiwan, porque a China testa uma arma e aí quem reage são as tropas norte-americanas, que vão sendo direcionadas para Taiwan, né? É. Beleza. Bom, não sei se... Vamos seguir em frente aqui, né? Sobre a questão da CPI da Covid, né? Queria fazer um destaque aí que saiu... tem aparecido as notícias aí, né? De que eles... a leitura do relatório final foi adiada, porque houve aí uma discordância, né, entre os senadores sobre o que eles vão indiciar o Bolsonaro, vão indiciar os filhos do Bolsonaro, vão fazer isso, vão fazer aquilo, né? E aí na última sessão da CPI da Covid, a gente viu aí um verdadeiro circo, né? Um negócio muito escatológico que eles colocaram aí as vítimas, né, os parentes das vítimas do Covid-19 para fazer uma campanha lá na CPI, né? E é um negócio assim muito desconfortável de ver. O pessoal chora, o pessoal faz um negócio assim bastante desagradável, né? Eles expuseram aí o drama do pessoal e tudo mais, né? E é importante destacar o seguinte, tudo bem, né? O pessoal realmente foi... O que aconteceu aqui com a crise da Covid-19 foi, de fato, uma coisa lamentável. Foi aí um verdadeiro genocídio da população brasileira, né? Mas é muito ruim, é muito desagradável ver esse pessoal da direita, né? Renan Calheiros, Omar Aziz, pessoal da CPI da Covid aí, usando isso para fazer uma campanha, para ter ganho político. Porque a gente sabe que a direita tradicional também não fez nada a respeito do coronavírus, também não fez nada a respeito da pandemia, né? Eles querem colocar tudo nas costas do Bolsonaro e fazem essa campanha aí meio escatológica, mas a verdade é que também eles não fizeram nada a respeito da pandemia, também não combateram, né, o desenvolvimento aí do coronavírus, e agora eles querem fazer parecer que foi tudo culpa do Bolsonaro. E outra coisa, essa CPI da Covid, que nem a gente já falou, não tem a intenção de derrubar o Bolsonaro, né? Então tudo não passa aí de uma grande circo aí para fazer uma campanha eleitoral da direita tradicional, né? Demagogia de todo lado, né? Não Exato. tem combate ao coronavírus, mas tem combate à corrupção, tem aquelas investigações novelísticas, românticas, o pessoal falando, né? Ninguém sabe o que falar direito, o negócio pega fogo, enfim. É aquele show de demagogia que a gente vê, né? Uhum. E ainda o pessoal querendo explorar aí as milhares de mortos do Covid para fazer isso. É isso aí. Aí eu queria chamar o Luan para comentar com a gente a questão da crise com o STF envolvendo uma possível candidatura do Sérgio Moro, né? Pois é o seguinte, companheiros. O Sérgio Moro aí é um dos possíveis candidatos aí à presidência no ano que vem. Né? Ele e várias outras figuras da direita estão ali, né, naquele meio para poder ver quem que dá para se lançar. Né? Já era uma candidatura quase certa, né, que seria feita aí pelo Sérgio Moro. Lembrar aí que o Sérgio Moro é aquele mesmo golpista que foi responsável pela prisão do Lula, né, uma figura importante aí no aprofundamento do golpe de Estado no momento da prisão do Lula. Né, foi o cara que montou todo o processo farsa lá da Lava Jato para poder prender o nosso ex-presidente. Né, e ele se lançava como um possível candidato da direita, né, da ala mais raivosa, né, uma ala mais próxima aí do bolsonarismo, inclusive, né, apesar de ele ter tentado se distanciar dessa imagem de bolsonarista, a gente sabe que ele é uma figura da extrema-direita, né? E, ao que parece, o STF tá aí fazendo uma sutil ameaça, né? Se ele vai ser candidato ou não, né? Disseram aí, de acordo com o Guilherme Amado, né, jornalista do Metrópole, né, disseram que, caso ele se candidate, que episódios da Vaza Jato serão ressuscitados. Acho que não seria só isso, teria mais coisas. É uma ameaça, é botar aquele pontinho assim para falar, não é uma ideia muito interessante se fazer isso. Significa que, primeiro, que há uma crise dentro da própria direita sobre quem vão ser os candidatos, né? A gente vê aí o projeto da terceira via, que seria
né, mais uma terceira fase do golpe, né, que está sendo operado pela burguesia, e demonstra que até mesmo para o STF é complicado a figura do Sérgio Moro, porque ele é definitivamente um grande capacho dos Estados Unidos, né, ele é um cara que teve sua formação lá fora, né, e toda a Operação Vaza Jato, toda a Operação Lava Jato foi operada e orquestrada pelo imperialismo estadunidense, né, então aparentemente nem ele mesmo seria muito bem-vindo para a burguesia daqui do Brasil, né? O que demonstra que ainda não há uma decisão firme sobre quem é que vai ser de fato o candidato da direita para as próximas eleições, né? Mas cabe aqui lembrar que Sérgio Moro ele é um bandido político, né? Um juiz aí que foi responsável por um dos maiores crimes dos últimos anos no país, é, e tem que ser duramente atacado aqui por nós também. Eu Pois é. queria, eu queria comentar uma coisa sobre isso, porque é aquela coisa, né? Nem o STF quer o Chicago Boy. Ninguém gosta do Moro. Ele não tem nenhuma popularidade hoje em dia, né? A direita fica nessa, ele pode ser um candidato e tudo para tentar manter a campanha do antipetismo, mas finalmente ele não é uma figura tão relevante assim no quadro eleitoral, como o Luan falou. O negócio está em crise para lançarem o candidato da terceira via. Nesse sentido, até levanto aqui a hipótese do STF estar fazendo isso para eles parecerem os grandes democratas aí, como se eles mesmos não fossem grandes lavajatistas, né? Como se eles não tivessem prendido o próprio Lula. Tem a questão de que a Lava Jato atropelou aí um pessoal associado com o STF, né, com esse setor da burguesia. Então eles não têm muito interesse em permitir que o negócio se desenvolva novamente, né? Tem uma notícia que é paralela a essa, que foi que um procurador lá foi preso um cara da Lava Jato, aí foi condenado por conta dele ter feito um outdoor aí apoiando a Lava Jato recentemente, né? Bom, ainda falando nisso, né, seguindo em frente aqui na pauta, não sei se o pessoal lembra do caso dos aviões com cocaína das Forças Aéreas Brasileiras, da comitiva aí do presidente Bolsonaro. O negócio tinha 39 quilos de cocaína num avião, né? Deu o que falar bastante isso daí. E agora o suposto responsável aí, o suposto chefe do tráfico de cocaína em aviões das Forças Armadas foi preso pela Polícia Federal, né? O apelido dele é Chico Bomba, né? E ele seria o patrocinador desses entorpecentes aí que foram levados nos aviões, né? Mas é um negócio muito curioso, né? O avião que tinha 39 quilos de pasta base da cocaína, que foi pego lá na Espanha, né? O episódio foi esse daí. Ele estava dentro da comitiva presidencial do Bolsonaro, né? É um negócio muito louco. Imagina, o cara é muito ousado, né? Se fosse o Lula, Se ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, porque o pessoal quer fazer parecer isso daí, não, é um traficante, é um bandido aí que fez um esquema para levar cocaína nos aviões da Força Aérea, mas ele não tem nada a ver com o Bolsonaro, porque que o negócio estava na comitiva presidencial do Bolsonaro. É muito, é muito curioso isso daí, né? mostra aí a face da burguesia, né? Quem que são os militares, quem que é o Bolsonaro e o que de fato é a justiça brasileira, né? Então, isso aí foi feito com o apoio do Bolsonaro, com o apoio dos militares, com o apoio de um monte de gente, imagina uma coisa dessa. Bom, e aí temos aí uma última notícia sobre o STF, Uriel. O STF agora formou maioria, né? Foram 8 ministros que votaram para negar o pedido de habeas corpus, de liberdade, do caminhoneiro Zé Trovão, né? O bolsonarista aí que chamou a greve dos caminhoneiros, a paralisia, e ajudou a convocar os atos do 7 de setembro. Mas a questão aqui é uma medida completamente autoritária, né? Inclusive o STF fala, a gente não pode desrespeitar a decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Mostra aí o que de fato é o STF. É um grupo de monarcas que prendem quem eles quiserem, fazem o que eles quiserem, e eles falaram, não tem habeas corpus para a decisão do STF. Não existe isso. Esse foi o argumento que eles utilizaram. E além disso, é importante colocar, né?
O STF tenta colocar, assim como o Globo e a imprensa burguesa, né, usando essa decisão aí dos ministros, de que a culpa da crise do abastecimento, da alta da gasolina e tudo, é culpa do Zé Trovão, né, que está, de fato, aí instaurando a instabilidade no país. Mas a gente sabe muito bem que a questão não é essa. Né? Então, tem uma crise econômica gigantesca no país e o pessoal simplesmente não consegue controlar os caminhoneiros. Tanto que a gente noticiou ontem que os caminhoneiros já indicaram aí uma paralisação nacional por dia 1º do mês que vem. Muitos, inclusive, estão se distanciando do bolsonarismo e querem quebrar tudo. Não é simplesmente a questão do Zé Trovão, né? Mas o STF novamente com uma medida arbitrária aí, que finalmente só vai dar mais fogo para o bolsonarismo. Né? Engraçado, a acusação contra esse Zé Trovão é que ele convocou o pessoal a se manifestar no 7 de setembro. É um né? negócio absurdo. Não pode mais convocar para manifestação, é a lei, é uma prisão muito ilegal isso daí, né? É. Bom, deixa eu para encerrar, queria ver se o Luan poderia nos falar a notícia aí do Extra, do Mercado Extra aqui em São Paulo, que está entregando bandeja vazia, bandeja de carne sem nada para as pessoas, que ele só vai entregar carne depois que o pessoal pagar, é isso? Exatamente. Bom, primeiro eu queria dizer que isso aqui não é uma novidade, isso não começou agora, mas que certamente esse é um momento muito propício para esse tipo de coisa se aprofundar. Né, o que acontece é o seguinte, né, lá no Mercado Extra, de um bairro da periferia de São Paulo, né, no Jardim Ângela especificamente, o pessoal estava denunciando aí que eles não estavam entregando as carnes, né, só depois que a pessoa pagasse pelo produto de fato. Então você tem que ir lá na parte do açougue do mercado, pedir o seu pedaço de carne, o cara vai lá só fazer uma anotaçãozinha, você vai pagar e depois você vai ter que ir lá voltar para poder pegar. É um verdadeiro escárnio aqui com a população, né? O pessoal é feito né, é tratado como se fosse um lixo, né? Porque já está muito difícil comprar uma carne e você ainda é submetido a esse tipo de humilhação aqui. E assim, não é uma coisa que começou de agora, né? Aqui no Rio, por exemplo, em vários mercados, né, da Zona Norte, da Zona Oeste, de umas regiões mais pobres aqui no Rio, é prática comum eles não cortarem pedaços de carne ou não moer, né? Só moer depois que você pagar, porque o pessoal supostamente solicitava as coisas e depois não tinha como pagar. Né? É uma humilhação com um pobre que está ali se matando para poder comprar um pedaço de carne, que está custando aí R$ 50 o quilo, né? Das piores carnes possíveis. Né? O pessoal está tendo que comprar osso, inclusive. Né? Isso aqui demonstra, mais uma vez, o cenário da crise econômica que assola o país também. Né? A situação de fome, né? Os mercados terem que tomar uma medida dessa significa que eles estão totalmente desesperados também com a situação econômica de uma forma geral, né? Mais uma vez, eu reforço aqui que é um verdadeiro absurdo com a população o pessoal ter que se submeter a essa palhaçada, né? Não tem motivo para poder fazer um negócio desse. Inclusive, o pessoal, se alguma coisa acontece, a culpa é justamente da crise econômica que não permite as pessoas comprarem o que elas necessitam para sobreviver. O pessoal está tendo que se revirar aí para poder melhorar a alimentação, continuar tendo uma alimentação normal. Diz que a empresa golpista está o tempo todo aí falando para você substituir o arroz, substituir o feijão por não sei o quê, sempre fazendo alguma malabarismo para poder garantir que as pessoas passem fome, né? É um verdadeiro absurdo. Não, bom, a gente já está estourando o nosso tempo, mas queria comentar que na própria notícia eles falam que alguém perguntou aqui no chat se eles fazem isso em mercados, em bairros nobres, né? Mas na própria notícia você vê que eles comentam que no Extra próximo à Avenida Paulista, da Brigadeiro Luiz Antônio, que é o mesmo mercado, da mesma rede, até numa região mais ou menos tipo Zona Sul, né? Mais ou menos Zona Sul, né? Ali no Paraíso e tal. Eles não fazem isso, eles entregam a bandeja com a carne normal. Só que esse mercado que é na periferia, na Zona Sul, na periferia de São Paulo, eles entregam a bandeja vazia para o pessoal, como se fosse todo mundo um bando de ladrão, né? E daqui a pouco vai roubar mesmo, né? Dá Porque, vontade de sinceramente... Bom, companheiros, queria já desejar um bom dia a todos que nos acompanharam, agradecer a todos que interagiram aí no chat, né? Agradecer aí ao Luan, participação especial aí no reunião de pauta de hoje. Ele vai voltar aí na semana que vem, né? E agradecer ao Uriel também, desejar um bom dia e falar que o reunião de pauta volta amanhã às 9 horas.
Bom dia a todos e até lá. Falou, Luan, valeu.